Você sabe qual é um dos principais motivos de separação no casamento? Você sabe por que algumas empresas passam a falir? Será a concorrência? Por que existem desentendimentos ou brigas sérias entre pais e filhos? Você sabe a real importância de como se vestir, andar ou falar? Afinal, o que todas essas perguntas têm em comum? Certa vez um casal conversava durante um café da manhã comemorando as suas bodas de ouro, quando a mulher passou a manteiga na casca do pão, entregando para o marido e ficando com o miolo do pão. Aí ela pensou: eu sempre quis comer o miolo do pão, mas como eu amo demais meu marido, durante esses 50 anos eu sempre dei o miolo para ele, ficando com a casca e com a manteiga. Porém, hoje eu vou satisfazer o meu desejo, comendo o miolo do pão, pelo menos uma vez na minha vida. Assim ela pensou. Para sua imediata surpresa, o marido abriu um sorriso de ponta a ponta e lhe disse: muito obrigado, meu amor, por você me dar esse presente. Durante 50 anos, eu sempre quis comer a casca do pão com a manteiga, mas como eu sabia que você gostava, eu deixava para você. Essa simples história ilustra o grande problema nas empresas, nos relacionamentos, na família, pai para filho. A falta de comunicação, a comunicação ineficaz, o problema de como se comunicar. Muitos problemas poderiam ser resolvidos rapidamente e facilmente, mas por não ter comunicação, acabam se agravando a ponto de não ter saída e causar separações. Então a coisa mais importante para facilitar a sua vida, na sua empresa, na sua igreja, aonde você andar, é comunicação. Comunicação, essa é a palavra, comunicação. Ou seja, em tudo e o tempo todo a gente comunica. Quando existem problemas de pai para filho, de empresas, quando existem problemas nos relacionamentos, é simplesmente o erro na comunicação. E você pode pensar aí diversos exemplos, diversas situações de hoje ou no passado, que você vai ver que existe uma falha na comunicação. Olha só, certa vez um amigo meu, para conquistar uma menina, a levou para um restaurante muito top japonês. Era um restaurante maravilhoso, caríssimo, top japonês. Só que ele simplesmente esqueceu de perguntar se ela gostava de comida japonesa. E ela odiava comida japonesa. Resumo, deu tudo errado. Por quê? Falta de comunicação certa. Então, não importa a sua intenção se você não souber comunicar da maneira certa. Mas isso a gente está falando das situações boas. Existem as ruins. Que aí os problemas vão se agravando, e ao longo das repetições ocorre o quê? O esgotamento. E com o esgotamento, a separação. E outra, quando chega esse ponto do esgotamento e não existe uma separação, de fato as pessoas vão estar separadas, sem se comunicar, sem desfrutar das coisas boas da vida. Por quê? Porque não consegue se comunicar com as coisas simples. Aí de repente você fala assim: ah, Leandro, mas eu falo o tempo todo, eu comunico o tempo todo. As primeiras coisas importantes são o que você fala, como você fala e quando você fala. Porque às vezes você está falando, mas você não está conectando nada. A arte da comunicação é você conectar de maneira com que o outro entenda. Mas antes de aprofundar sobre comunicação, sobre como é a comunicação e o poder que a comunicação tem, eu quero te dar outros exemplos. Eu já te falei que separação ocorre por causa de comunicação ineficaz. Já te falei que às vezes um casal pode não desfrutar dos prazeres da vida, de uma vida abundante por falta de comunicação. Que filhos e pais podem ter problemas sérios por comunicação errada em algum período do tempo. Detalhe, nesse vídeo eu não quero falar nada sobre as consequências mais graves que podem ocorrer pela falta de comunicação, que é suicídio, isolamento, drogas, uma série de coisas aí que eu não quero entrar nesse assunto. Vou focar no problema da comunicação somente. Outros casos, vamos lá. Uma empresa pode ter um sucesso imenso ou um fracasso. Depende da maneira que ela comunica. Se ela comunicar bem, com clareza, com eficiência, ela vai ter sucesso. Se ela não consegue comunicar de maneira certa, ela vai ter fracasso. Então entenda uma coisa, não é a concorrência que quebra uma empresa. Se fosse assim, por que existe vamos supor, uma rede de fast food? De um lado, essa rede está cheia de clientes, está lotada, está bombando. Em outra cidade, esta mesma rede está vazia.
É a mesma rede, é o mesmo produto, é o mesmo tudo. Por quê? Porque essa aqui está comunicando muito bem com os funcionários, está comunicando muito bem em todos os sentidos. E essa aqui não. Então, o que faz uma empresa ser bem-sucedida é a maneira como ela comunica sobre todos os aspectos. Então, a maior concorrência de uma empresa é a falha na comunicação do líder com seus liderados, que obtém resultado o quê? Ruim. Uma empresa de sucesso, ela comunica muito bem, da diretoria para o gerente, do gerente para os outros liderados, para a pessoa da limpeza, todos entendem a linguagem, todos sabem que a comunicação é a maior arma dela, para que ela possa prosperar mais e mais. E digo mais, como é a sua comunicação com o seu cliente? Você pode até comunicar se souber falar, mas só vai conectar se souber ouvir. O segredo da comunicação em todas as partes que eu falei até aqui é a sensibilidade de entender do outro a necessidade e o desejo, para que você consiga conectar e comunicar de maneira eficaz. Então, a maioria dos desgastes ocorre porque as pessoas simplesmente não sabem comunicar. Se a equipe de venda da sua empresa está ruim, é porque ela não está sabendo comunicar da maneira correta. Eu ainda vou gravar um vídeo sobre venda para falar todos os pontos principais, importantíssimos de relacionamento com o cliente, a ponto de gerar uma confiança para estabelecer ali uma venda bem feita. Mas isso em outro vídeo, vamos continuar aqui na comunicação. Então, onde há uma comunicação perfeita, há sucesso. Na família, na empresa, na igreja, em qualquer lugar, a comunicação bem feita gera sucesso. Quando você entender a capacidade de comunicar de verdade para 2 ou 3 pessoas, você vai conseguir se conectar e comunicar para 2, 3, 4, 5 mil pessoas. Agora pensa aí, quais são as pessoas que você não se conecta bem? Quais são as pessoas que você se conecta mal? Na sua casa, na sua família, na sua empresa, na sua igreja, na sua faculdade, por onde você anda. E se você mudasse a maneira de se comunicar, quantos ganhos você poderia ter? Como você poderia avançar só em mudar a sua maneira de comunicar? Comunicação é tudo. Existem pessoas, por exemplo, que sobem num palco para falar e falam e não comunicam nada. Não conectam com ninguém. Vocês já viram isso? Por quê? Porque essas pessoas estão completamente vazias e não podem passar aquilo que não têm. Então, eu gostaria que você refletisse agora. Antes de pensar em como você se comunica com os outros, como que você se comunica com você mesmo? Como? Como que você se comunica com Deus? Olha só, se você não consegue ouvir você mesmo, se você não consegue se comunicar com você, se você não consegue se comunicar com Deus, muito dificilmente, ou melhor, é impossível você conseguir se conectar com os outros da maneira correta. Então, agora que a gente está entendendo a importância da comunicação e o poder que isso tem, eu quero que você reflita o que essas pessoas ao seu redor comunicam com você. Essas pessoas estão te alimentando? Essas pessoas estão te envenenando? Já parou para pensar? Olha, a comunicação ela tem o poder de determinar os resultados em todas as áreas da sua vida. Isso é muito importante. Agora presta atenção. Tendo dito tudo isso, segundo estudos, a comunicação é feita 7%, vou repetir, 7% com a comunicação verbal. Ou seja, as palavras, e 93% com a comunicação não verbal, ou seja, através de gestos, expressões faciais, postura, maneira de vestir, etc. O que eu quero dizer é que o tempo inteiro nós comunicamos, o tempo inteiro. Você certamente já viu alguém chegar e você, olhando para a pessoa, você sabe se ela está triste, se a pessoa é melancólica, se a pessoa é depressiva, se a pessoa está feliz, tudo com a expressão. O próprio WhatsApp, quando a gente está mandando mensagem, agora tem aqueles bonequinhos que o pessoal usa, né? Ou o rosto com um sorriso para cima, ou para baixo, ou sorrindo, ou chorando, ou triste, ou doente. Então, o tempo todo, e nós somos assim, o tempo todo a gente está expressando alguma coisa, na nossa postura,
na nossa maneira de andar, nossa maneira de correr, tudo a gente está expressando, tudo que a gente representa, a gente está comunicando algo o tempo todo. Ah, Leandro, eu não concordo. O tempo todo. Ah, mas as pessoas estão julgando. O tempo todo. É normal, não tem como fugir disso. Nós, a partir do momento que a gente olha para alguém, nos primeiros segundos a gente tem uma primeira impressão. E outra, você nunca terá uma segunda chance de causar uma primeira impressão. Então, nunca mais esqueça disso. Tudo seu comunica. Você comunica o seu olhar, sua fala, seu sorriso, seus gestos, tudo comunica. Sua maneira de vestir. Ah, Leandro, mas você está dizendo que eu tenho que andar sempre bem arrumado? Não, não é isso. Mas existem situações para cada ocasião. Ah, eu vou no churrasco, eu vou de blazer? Claro que não. Mas também, você vai fazer que nem um amigo, tem um amigo meu, não vou falar o nome, claro que não. Mas ele volta e meia aparece com uma bermuda quadriculada e uma blusa estampada. O que ele é? Ele se veste mal. Então, você vai ter esse julgamento, todo mundo vai ter esse julgamento, é a maneira que a pessoa está comunicando. Então você tem que entender aonde eu estou indo. Eu estou no trabalho, qual a maneira que eu comunico, como que eu estou? Eu passei perfume, eu estou bem vestido, eu estou apresentável para aquela situação, eu estou chegando com uma expressão saudável. Claro, existem os casos de doença, não estou entrando nessa situação, estou entrando em situações normais do dia a dia. Tá tudo bem? Eu estou comunicando vitória, eu estou comunicando entusiasmo, eu estou comunicando uma pessoa viva. Ou eu sou uma pessoa melancólica, depressiva, para baixo, pessimista, que não acredita nas coisas, cético. Quem é você? O que você comunica? Então, como você tem comunicado sem falar? E vou mais! O que as pessoas percebem de você através das suas redes sociais? Ah, não me interessa. Interessa sim. É a maneira com que você comunica. É você. Ué, um dia você faz uma postagem que você está na bagunça, que você está bebendo, tudo bem, você faz o que você quiser da sua vida. Aí no outro dia, por exemplo, você vai, posta um monte de coisa de Deus. O que você está comunicando? Você é uma pessoa sem equilíbrio. Você é uma pessoa que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa que é conflitante. É a mesma coisa de um dia eu falar que eu sou Vasco, outro dia eu falo que eu sou Flamengo, são conflitantes. O que você comunica? Ah, não importa com rede social, é a sua imagem. Presta atenção numa coisa, as empresas hoje olham o Facebook para saber se vale a pena contratar aquela pessoa. Tem pessoas que vão lá e falam mal das antigas empresas que trabalharam. Ah, porque essa empresa era isso, porque o líder era isso, o chefe era isso. Qual a empresa que vai querer te contratar, cara? Reflete. Ah, não me interessa. É a sua imagem. Se você acha que tudo que você posta é completamente normal e vale a pena, é como se você tivesse o seguinte: ah, eu tenho 1000 pessoas no Facebook, coloca 1000 pessoas num auditório enorme, vai pra frente do palco e fala no microfone aquilo que você postou. Se você não faz isso, ótimo, parabéns, mas fala aquilo, aquelas pessoas estão fazendo melancolia. Ah, hoje eu estou revoltado com isso. Fala isso no microfone. Será que você não vai sentir vergonha disso? Coloca aquela foto sua que você acha que está legal para as 1000 pessoas e fica ali na frente como se fosse um outdoor. Você tem coragem? Você representa isso? Ou você usa as redes sociais para desabafar coisas que você não falaria no dia a dia? Mas entenda, você está manchando a sua imagem, é ruim para você. Eu não estou aqui para dar lição de moral e nem tenho poder para isso. Eu estou aqui só como um orientador e dizer que o que você comunica é o que finca, é o que fica, é o que as pessoas veem de você. Reflete sobre isso. E outra, muita gente expondo o relacionamento. Claro, se a pessoa é casada e tal, existem situações normais, eu não estou criticando isso, mas existem pessoas que um dia estão com uma pessoa e fala: ah, eu te amo pro resto da minha vida e você é meu tudo e tal, no outro mês já está com outra, fala a mesma coisa, daqui a um ano está com outra, fala a mesma coisa. Você está se desgastando, a sua imagem vai perdendo credibilidade, as suas palavras vão perdendo respeito. Reflete sobre isso. Será que não é bom você se poupar? Será que não é bom você se resguardar? O que você está comunicando? Isso é para emprego, isso é para você ter um relacionamento com alguém, isso é para tudo. Você está comunicando coisas boas ou coisas ruins? Você está compartilhando coisas boas ou morte? Aquilo que você comunica é o que você é. Então acredite,
Há poder nas suas palavras e a decisão está contigo. Você pode usar as suas palavras para coisas boas ou usar para coisas ruins. As coisas boas podem fazer você vencer, poder fazer você avançar, vai poder fazer você ter uma família boa, uma família unida, uma família próspera, vai fazer você crescer na sua empresa, parar de falar e perder tempo com gente ruim e vai fazer você ter relacionamentos mais saudáveis, mais maduros, mais crescentes, ser promovido. É isso que você quer? Então mude a sua comunicação imediatamente e certamente os seus ganhos vão ser maiores que você imagina. Deus te abençoe. Forte abraço.